Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Aqui nós não nos limitamos às manchetes, aqui vamos além do que é mostrado, analisando os fatos com profundidade, responsabilidade, compromisso com a verdade. Eu falo com você com humildade, respeito e seriedade, trazendo análises, bastidores e informações que muita gente prefere esconder, mas que você precisa conhecer para formar sua própria opinião. Se você acredita que o Brasil precisa de transparência, justiça e informação sem maquiagem, este canal é para você. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Seu apoio é fundamental para que este canal alcance mais pessoas e leve informações verdadeiras a quem não aceita ser enganado. Vitrine Política, porque entender o que acontece por trás muda tudo. Esta notícia vem diretamente de Santa Catarina com Deltan Dallagnol. Moraes reage ao escândalo do Master com um novo inquérito. Assistam esta matéria até o final para você entender tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Explosivo. Alexandre de Moraes reage a escândalo do Master com um novo inquérito. Estamos ferrados. Gente, para tudo o que você está fazendo, porque essa notícia é explosiva de verdade. O ministro Alexandre de Moraes, cheio de medo, de raiva, ele está revoltado com as cobranças da imprensa sobre aquele contrato. Aquele de 130 milhões de reais da sua esposa com o Banco Master, e agora ele quer ir para cima de todo mundo por causa disso. Eu vou te explicar agora o que o Moraes quer fazer, por que isso é absolutamente ilegal para variar, e qual que é a razão secreta dessa nova reação explosiva do Moraes. Bora então aqui direto para o primeiro ponto, com essa notícia absurda que saiu no Poder 360. STF suspeita que COAF e Fisco quebraram o sigilo de ministros. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, cogita abrir um inquérito, gente, mais um, se preparem, para investigar uma possível quebra de sigilo fiscal de ministros da Corte, protagonizada pela Receita Federal e pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O Poder 360 apurou que a violação das informações bancárias poderia ter atingido ao menos 2 ministros, embora a suspeita seja generalizada a respeito de todos. Gente, é claro que os ministros atingidos vão dizer isso aqui, que a suspeita é generalizada sobre todos. Por quê? Porque eles querem fechar com corporativismo o Supremo em proteção aos dois, dizendo que qualquer ministro pode ser atingido por isso. Agora a questão aqui é que Moraes imagina que pode ter sido alvo de uma investigação por servidores da Receita Federal ou do COAF e que os servidores que realizaram essa suposta investigação tenham vazado o resultado para a imprensa. Por que o Moraes desconfia disso? Por causa desta notícia aqui, ó, que foi publicada pelo Lauro Jardim, do jornal o Globo, dando conta de que o patrimônio da esposa do Moraes explodiu, saltou mais de 232% em um único ano. Esse tipo de informação sobre evolução patrimonial é tipicamente algo que consta em relatórios de inteligência financeira do COAF, ou ainda que consta nos sistemas sigilosos da Receita Federal. E é por isso que Alexandre de Moraes desconfia que tenham vazado, ou do COAF ou da Receita, informações sigilosas sobre ele e a família. A reportagem do Poder 360 corrobora isso, ó, confirma isso. Dá uma olhadinha aqui comigo. Ó. Nas últimas semanas, dados pessoais dos ministros ou dos seus familiares passaram a ser citados em reportagens na mídia. No caso de Alexandre de Moraes, houve a divulgação do contrato da sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, com o Banco Master, no valor total de 131 milhões de reais em 3 anos. Gente, isso aqui não saiu da Receita ou do COAF. Essa parte específica aqui saiu da polícia, porque teria sido encontrado esse contrato dentro do celular do próprio Vorcaro. Mas vamos lá, claro que interessa pro Alexandre de Moraes e por Toffoli fecharem todas as brechas e aí dá para compreender o foco deles no COAF ou na Receita. Porque o COAF e a Receita poderiam começar investigações autônomas contra eles com base naquilo que saiu da mídia. Então, eles já conseguem barrar a investigação da PF, porque eles controlam como ministros, uma investigação contra o ministro teria que tramitar o próprio Supremo, e eles querem fechar as brechas que existem na Receita e no COAF. Segue lá, ó. O contrato em si, ele não contém dados sigilosos, mas houve também a divulgação de detalhes do funcionamento financeiro do escritório da Viviane, que podem ter sido extraídos do COAF ou da Receita Federal. Isso diz respeito àquela outra matéria que eu mostrei para vocês com as informações aqui da evolução patrimonial da Viviane Barsi Moraes. Gente, só que essa justificativa aí que o Moraes está usando é absurda para abrir esse inquérito, por vários motivos. Primeiro, é uma justificativa completamente hipotética, porque não tem comprovação real nos fatos e evidências. É apenas uma especulação da cabeça do Moraes. Segundo, auditores da Receita e servidores do COAF, eles não têm foro privilegiado no STF, ou seja, o foro é completamente irregular. Se ele quer que seja investigado, ele que representa essa para a Polícia Federal e para o juiz da primeira instância. Terceiro, o Moraes não tem competência nenhuma para mandar abrir esse inquérito, muito menos por iniciativa própria, de ofício. Isso é algo que cabe ao juiz da primeira instância.
Quarto, Moraes, como uma suposta vítima aí desses vazamentos, é claro que ele não pode ser o juiz e o relator desse caso. Isso é completamente irregular. O juiz que tem furtado um carro, uma moto, uma bicicleta, não pode ir lá instaurar uma investigação contra o suspeito. Isso é ilegal, isso não se aceita em nenhum país do mundo. Nem ditadura se aceita isso. Claro, gente, que o Moraes não liga pra nada disso, né? Inclusive, eu não duvido nada de que essa informação tenha acabado na imprensa aqui, ó, com uma forma do Moraes e o STF testarem a temperatura e ver se vai causar uma indignação na imprensa e na sociedade muito grande. Se não tiver uma grande indignação, aí eles podem ver isso como um sinal verde para eles avançarem. Ou melhor, eles podem ver isso como um conforto para eles avançarem um sinal vermelho. Vamos ser mais exato aqui, para que eles possam seguir em frente com mais essa ilegalidade. Sem falar, além do mais, que abrir um inquérito para investigar informações que foram parar na imprensa sobre o escritório da sua própria esposa, é um completo desvio de finalidade. E quem tem um componente claro aí, quem olha esse caso, vê que tem aí um componente claro de vingança e de retaliação. E isso torna tudo que eu mencionei para vocês ainda mais ilegal, mais esdrúxulo, mais absurdo. Tudo isso mostra como Moraes, ele está com raiva e ele está com medo, porque a cada dia ele sangra mais na imprensa. Olha só essa nova informação aqui que foi trazida pela Malu Gaspar na coluna dela aqui do Globo. Dá uma olhadinha aqui comigo. Apesar da previsão expressa no contrato milionário firmado pela advogada Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master, o trabalho da mulher do ministro Alexandre de Moraes é desconhecido em pelo menos 3 dos 4 órgãos do executivo onde ela supostamente deveria atuar: o Banco Central, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e agora também a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. Gente, a mulher do Moraes, ela tem um contrato de 130 milhões de reais com o Master e aparentemente não prestou nenhum serviço para ter recebido esse valor. O Master está enrolado em uma das maiores investigações criminais da história. Hoje deve ser a maior investigação da Polícia Federal atualmente, a mais relevante. E segundo a imprensa, o próprio Moraes atuou junto ao Banco Central e à Polícia Federal para pressionar em favor do Master. Como que não se investiga um caso desses? Como? Nesse sentido, parece que o Banco Master não era um banco, mas era uma instituição de caridade. Ele quis, talvez, doar esse valor milionário para o escritório da advocacia da esposa do Moraes para que ele não prestasse nenhum serviço para o banco. Imaginem a Receita Federal e o COAF olhando tudo isso em qualquer outro caso. Imagina essa conversa entre os auditores. Nossa, quase 4 milhões de reais por mês para esse escritório da advocacia representar esse banco enrolado em fraudes? Isso está muito acima da média, né? Mas aí o outro pergunta, mas o escritório é grande? Não. Mas ele então representou o banco onde ele deveria, em vários casos, milhares de casos? Não. É normal, né? Deixa pra lá. Consegue imaginar uma coisa dessas? E olha, gente, para finalizar, eu vou te contar qual que é a razão secreta do Moraes para abrir esse novo inquérito. Só que eu queria, antes disso, agradecer você, por você deixar disso tudo. Sabe por que Moraes está abrindo esse inquérito? O motivo para abrir o inquérito, gente, é o de menos. O objetivo real que nós sabemos que existe é o de blindar e proteger os ministros e as suas esposas de maneira definitiva e permanente. Ou seja, Moraes afirma que os ministros do STF estão sendo atacados, que a democracia está sendo ameaçada. E assim ele consegue um novo inquérito para blindar ele mesmo, a esposa e quem mais ele quiser. Nós estamos diante de... E vamos para mais notícias no site Poder 360. Lula confirma Wellington César como novo ministro da Justiça. Escolha reforça eixo baiano no Planalto. Ex-advogado da Petrobras assume vaga deixada por Ricardo Lewandowski. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta tarde de terça-feira a escolha de Wellington César Lima e Silva para comandar o Ministério da Justiça em uma vitória do grupo de ministros mais próximos ao chefe do Executivo. A decisão se deu após reunião do Palácio do Planalto com o ministro interino Manuel Carlos de Almeida Neto. A nomeação de Wellington será publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A escolha contou com o aval direto de ministro do núcleo mais próximo a de Lula, como Rui Costa e Sidônio Palmeira. Com Margarete Menezes, o novo ministro ampliou a presença do chamado eixo baiano na estrutura federal. A indicação também foi defendida pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que mantém a relação próxima com o novo ministro desde sua gestão no governo da Bahia. O Wellington tem uma relação próxima com Wagner, o senador, ou nomeou quando era governador da Bahia para a Procuradoria-Geral da Justiça do Estado. Nesta segunda-feira, o senador afirmou que a jornalista na Bahia que o nome do jurista surge como uma certa naturalidade. É que ele tem confiança e intimidade com Lula. O Wellington César tem 60 anos, era advogado-geral da Petrobras antes de ser nomeado ministro. Ele já chefiou o Ministério da Justiça em 2016 durante o governo Dilma Rousseff, quando permaneceu no cargo por 11 dias.
ele deixou o Ministério da Justiça depois do STF decidir que era inconstitucional acumular função no executivo com o cargo de procurador do Ministério Público da Bahia. Na época, ele optou por permanecer no Ministério Público. A confiança de Lula no jurista se consolidou a partir de sua atuação no Palácio do Planalto e foi reforçada com a ida para a cúpula da estatal. Em julho de 24, a convite do próprio presidente, antes disso, Wellington comandou o SF, Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, o órgão estratégico responsável por análise jurídica, e pela DOU, Diário Oficial da União, com despachos diários com o presidente. O Wellington já havia sido cotado para assumir o Ministério da Justiça em 23, quando Flávio Dino foi indicado ao STF. Na ocasião, o nome do ex-procurador ganhou tração entre aliados do governo, mas acabou não sendo escolhido. Ricardo Lewandowski assumiu a pasta em janeiro de 24. Com a mudança, Wellington será o terceiro titular da pasta no terceiro mandato de Lula, além do período de interinidade, e a nomeação marca mais um movimento da reforma ministerial planejada para 26. A vaga foi aberta depois da saída de Ricardo Lewandowski, que pediu demissão na última semana. A troca inaugura uma nova etapa de rearranjos políticos no governo em ano pré-eleitoral e sinaliza que Lula deve continuar com indicações próximas a ele. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.